Né? Sim. O caso do Leonardo Silva, um dos Carlos. grandes zagueiros do futebol brasileiro hoje. Você tem o Ed Carlos, você tem o próprio Caçapa, você tem o Gil. Então, o Cruzeiro hoje, o que eu acho é o seguinte, o Cruzeiro que, se você perguntar para a torcida do Cruzeiro, 99,99 vai falar o que todo mundo está pedindo, um atacante para fazer gol. Né? Exatamente. A nossa isso preocupação aí que o Cruzeiro precisa. De mais um atacante para a Copa Libertadores, até porque a gente vai ter 2 competições e temos que ir bem nas 2. Você né? falando de atacante, Valdir, é importante falar, porque o próprio Wellington Paulista já falou algumas vezes que ele não é aquele jogador centroavante que fica enfiado dentro da área mesmo. Ele prefere sair um pouco mais. E essa não foi a grande deficiência mesmo. Não o Wellington Paulista, mas não ter esse centroavante. Essa característica, um centroavante enfiado dentro da área, aquele que tromba com o zagueiro, com o goleiro para fazer um gol. Desde que tivesse qualidade, sim, né? Porque você tem que ter o atacante lá dentro, mas também de qualidade para fazer os gols. O Wellington sempre foi um dos artilheiros do Cruzeiro. Eu acho que o que aconteceu com ele é que ele deu muito azar. Inclusive, teve um dos jogos que ele voltou no sacrifício para colaborar e acabou se contundindo outra vez em Sete Lagoas. Ele entrou para ajudar, que era um momento importante, e sofreu uma contusão muscular que o afastou mais 10 dias. Isso prejudicou muito, porque por mais que o camarada acredite na condição física dele, ele passa a ficar receoso. É uma contusão uma atrás da outra, e o Wellington não tem esse histórico de contusão muscular. Ele não tem. Ele é um cara que tem uma estrutura física diferente, né? Parece ser fraquinho ilusoriamente. Agora, Valdir, você disse aí 2 competições, nós precisamos ir bem nas 2. Como é que o Cruzeiro está planejando essa história? Porque a gente sabe também que vocês vão ter aproveitamento de alguns jogadores da base, né? Já é um trabalho, a gente conversava com times que vai ser feito a longo prazo, ninguém precisa desesperar, não vai sair vendendo ninguém, mas vai ser feito um trabalho. E que talvez esse laboratório fosse utilizado no Mineiro em determinadas situações, mas tendo aquele cuidado para que não acontecesse o que aconteceu nesta temporada nos jogos decisivos. É assim que o Cruzeiro vai trabalhar, com esse planejamento? Para se disputar bem uma Copa Libertadores e um Campeonato Mineiro, você tem que ter um elenco um pouco maior. E a gente vai aumentar esse número de jogadores exatamente com 3 ou 4 jogadores que estão voltando. Por exemplo, Dudu, Bernardo, caso eles permaneçam no Cruzeiro, não haja uma negociação boa para eles. E mais 1, 2 ou 3, não sei, depende do Cuca, que subirão da categoria júnior. Então esse grupo ele vai ser um pouco maior que o grupo do ano passado, para que você possa disputar as 2 competições com tranquilidade. Não é que vai colocar um time tido como reserva no Mineiro, um titular na Libertadores, não é isso. Até porque o jogador tem que ter sequência de jogos, e eles não gostam de ficar de fora. Né? Vamos separar essa turma aqui. Não, é uma questão administrada de acordo com a situação física de cada um naquele momento. E nós temos que realmente lançar, porque nós tivemos época com muitos jogadores da categoria de base. Me lembro uma vez, em 2003, até com o Vanderlei, que nós estávamos em campo com 7 jogadores da categoria júnior. Terminou o jogo com 7 jogadores. Né? Então, e quando você entra numa fase que não é muito boa, você fica mais difícil você lançar. E hoje nós temos um time que dá retaguarda a esse tipo de jogador, porque tecnicamente a equipe é muito boa. É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho mais com o Valdir Barbosa, como é que está sendo essa remontagem, se é mesmo só, né, conversando com o pessoal pelo Twitter, coloca o meu Twitter aí que o pessoal pode mandar pergunta. Todo torcedor do Cruzeiro preocupado, né, porque não acontecem as contratações, e eu sempre respondo o seguinte, Valdir, é preciso que o torcedor do Cruzeiro tenha consciência de que o Cruzeiro tem uma equipe montada. Né? Os ajustes do Cruzeiro são poucos. Quando a gente vê o Atlético anunciando 5 contratações, vão chegar a 7, é porque ele precisava, né, mudar o histórico, se acertar em algumas posições e, mais do que isso, ter o perfil do novo treinador dele. Porque é bom lembrar que o treinador chegou com a equipe montada, então ele está mudando uma série de coisas. Que é diferente do Cruzeiro, que é considerado um dos principais grupos do brasileiro e que já tem essa estrutura montada, que já vem há alguns anos. Né? Você acha que o torcedor entende isso quando ele vê todo mundo chegando dessa forma? Em curtas palavras, o Atlético desesperadamente brigou para não cair para a 2ª divisão. E o Cruzeiro, por muito pouco, não foi campeão brasileiro. Então aí... deixou. Eu acho que a arbitragem, a falta de um estádio em Belo Horizonte... foram muitos fatores. Mas a arbitragem contribuiu muito. Então, aí está a diferença nesse momento. Né? Nós temos que fazer 1, 2 ajustes para tentar buscar
buscaram uma Copa Libertadores, o Campeonato Mineiro. O Atlético é diferente, eles têm que fazer uma série de mudanças como estão fazendo. Então eles têm que realmente sair na frente em contratações, contratar em maior volume. E o Cruzeiro está tentando fazer uma para resolver de vez o seu problema. Agora, Valdir, uma coisa importante é o seguinte. A gente sabe que hoje o ambiente no Cruzeiro, do grupo do Cruzeiro, não se viu até agora nenhum problema, um grupo unido, aquela coisa toda. Esse jogador que o Cruzeiro está buscando, 1 ou 2 jogadores, ele tem que estar enquadrado nesse perfil também, o histórico dele? É uma preocupação que a gente tem, porque o nosso grupo, ele praticamente não nos dá trabalho extra-campo. Escapa uma coisinha aqui, outra ali, coisa de jovem, mas nada de exagero, nada de absurdo, né? E a gente teme que, de repente, se você traz alguém que tem uma vida um pouco desregrada, você puxa mais 1, 2 e pode atrapalhar o ambiente, mesmo que seja um bom jogador. Então essa é a nossa preocupação, por isso estamos tentando trazer alguém que a gente tenha pelo menos esse lado disciplinar, que não vai dar problema. Valdir, a janela cresceu. A janela hoje ela vai da Europa, ela vai de 8 de janeiro a 14 de abril. 4 de abril. Então é 8 a 14. 8 a 14. Isso. Ou 14 a 8. Vai de janeiro a abril. Esse janelão. Vai de janeiro a abril. É um janelão agora. O Cruzeiro não teme, por exemplo, ele não contratar agora, ele manter o grupo, contrata 1 ou 2 peças que o Cruzeiro tem que contratar mesmo, para se reforçar um pouco mais. Aí começa a perder jogadores. Depois sai todo mundo fevereiro, correndo, né? março, aí já não tem mais as opções. Ele não teme isso e vai estar aí no meio da Libertadores. Esse é o risco que corre o futebol brasileiro, não é o Cruzeiro, né? Porque como que você vai contratar agora prevendo que alguém pode sair em março ou abril? Você contrata um atacante, sai um zagueiro? Mas os times da Libertadores têm que se precaver com isso. Mas porque como? os times, O máximo é o estão contrato, disputando a competição mais importante do continente. Sim. É a competição mais importante. O que é que vale? Você vender um jogador aqui ou você ganhar uma Libertadores? Olha, eu acho que as duas coisas valem, depende da necessidade, né? Ganhar o título é muito importante, mas às vezes vender é necessário. Não estamos aqui dizendo que vamos vender. E tem proposta, Valdir? Não tem proposta, esse é o detalhe, não tem proposta. Olha, o mercado europeu hoje, ele está complicado. Pelo seguinte, o Brasil voltou a pagar salário de 100 mil dólares igual cachoeira. Então, jogador mediano hoje, você não vende mais para a Europa, acabou. Porque lá, você vai vender um cara por 2, 3 milhões de euros, ele não vai ganhar mais do que 100 mil dólares lá. Isso ele já ganha aqui. Você está repatriando agora. Então, se o futebol brasileiro não pisar no freio com relação a salário, a nossa grande fonte de renda, que é a venda de jogadores, ela está acabando. Porque, além da crise, o europeu não paga mais do que o Brasil, a não ser para grandes nomes. Agora, Valdir, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu até prometi fazer essa pergunta para você, o Dr. Kaiser, que está assistindo a gente agora, e que é fã aqui do Minas Esporte, enfim, pediu para a gente fazer uma pergunta. Cruzeiro vai mandar os seus jogos da Libertadores em Ipatinga, porque segundo o Dr. Kaiser, falou que em Ipatinga é que seria o Caldeirão, por causa da ampla maioria de cruzeirenses naquela região. Seria Ipatinga realmente o Caldeirão a ser usado? E por que não se usou mais o Ipatingão ao longo de 2010? A explicação é simples, Cláudio. Lá não pode vender mais do que 10 mil ingressos. Então, não houve a liberação. Você não pode jogar lá. Não tem como jogar. Agora, nem que queira, não pode. Eu falei que eu tinha resposta. Eu queria que você explicasse, Valdir. É? Porque para jogar, por exemplo, se o Corinthians se classificar e contra os times argentinos, o Estado tem que ter capacidade para 25 mil pessoas. 20 mil. É 20 mil? 20 mil. Então o Cruzeiro vai poder jogar com o Corinthians, jogar com o time argentino em Santa Desde Luz. que sejam acrescidas lá mais ou menos 200 cadeiras, 180... 166. Quase 200. Vamos botar 200 para não ter erro, para não ficar faltando Eles uma. vão falar que está faltando Não ficar faltando uma. Vamos pôr 200, que sobre 10 ou 15, né? E o Ministério Público e o Corpo de Bombeiros aprovarem a capacidade para 20 mil, porque não adianta você pôr 25 mil cadeiras. Eles têm que aprovar. Tem que ser se Será vai... que elas ficaram bonitinhas? Acertou tem que tudo? ver se vai ter aprovação, né? Aí o Cruzeiro poderá mandar todos os seus jogos até a semifinal Com aqui 20 na mil. Arena do Jacaré. Depois da E não semifinal, seria o ideal também? Porque a gente vê muitos times da Argentina, da América do Sul inteira, com aqueles estádios pequenininhos, acanhados, e a torcida, como diz na gíria, fungando no cangote. Não seria interessante jogar lá? Olha, às vezes há uma diferença do estádiozinho que a gente pensa que é acanhado lá fora, e não é acanhado.
É porque o estádio lá, o alambrado, às vezes é próximo do gramado, mas a estrutura física do estádio é completa. Que não tem nem alambrado, é aquele vidro em volta, né? Mas protege mais que o alambrado, não tem mais, jeito de cuspir. No alambrado você costa, e no vidro você não costa. Agora, Valdir... Não, mas a arena dá para jogar. A preocupação da arena é o seguinte, é você ter o Cruzeiro, o América, o Atlético e o Democrata jogando. Num período agora que vai ser chuva, e muita chuva. Você pega a chuva em fevereiro, né, o restante de chuva. Março. Muita chuva. Então, nós não jogamos nesse gramado com chuva. Pouca chuva. Caiu uma chuvinha aqui, outra ali, jogava. E não teve problema nenhum. Ele vai suportar essa carga? O gramado... Então há a possibilidade de voltar ao Uberlândia, Valdir? Sim, há possibilidade. Na Libertadores? Na semifinal é obrigatório, nós vamos voltar ao Uberlândia. Não tem como jogar. Ainda você joga fora de Desde o dia 6 que o gramado da Arena do Jacaré está passando por um tratamento rigoroso, né? Não. O Alves, que cuida muito bem dos gramados... O problema é a continuidade. É a sequência de jogos. Ele está fazendo isso exatamente para o gramado aguentar. Inclusive hoje nós estamos jogando lá, né? Os amigos do Mancini... Contra... Eles vão testar o gramado. Lá na Arena do Jacaré? Eles vão testar o gramado. Que os gramados estão sendo recuperados? Nós estamos testando agora o gramado. Hoje, 15 mil pessoas lá, eu vou estar lá. César Menotti, Fabiano, Eduardo Costa, Marcinho, Rafael Moura. Não, a festa é bonita. A festa é bonita. Eu não tô, eu acho que quem promoveu a festa tá de parabéns. Eu acho que está corretíssimo, né? Agora, só que no momento em que o gramado é recuperado, a sorte, nossa... é que quando foi marcada a festa, não se sabia se ia chover ou não. Esse ano, a sequência de chuvas está diferente. O ano passado, dezembro, choveu direto. Né? Direto. E se tivesse o campo todo molhado? Mas por isso que o Coronel Natal começou no dia 6, porque durante de 10 a 12 dias você não pode pisar no gramado. Aí hoje você já poderia pisar, né? Aí depois fecha de novo. Mas há tempo, só daqui vai ter mais um mês para jogar mais o Mineiro. Mais um mês, né? Se não tiver mais nenhuma pelada, né, galera? Lá na Toca da Raposa, por exemplo, são 4 campos, né?